500 instituições. A gente está falando aí de um número bastante relevante, 50 pessoas por instituição. Com certeza. Isso é um número que pode alavancar a qualidade do serviço dessas instituições de uma maneira fabulosa, né? Isso é só o começo. Nesse momento a gente lançou a marca. Só as pessoas estão começando a ouvir falar do Ajuda Brasil, estão começando a descobrir o que está por trás disso. Agora, nós vamos mostrar muito rapidamente o que está acontecendo. São as instituições que de repente começaram a receber doações, dinheiro, gente, e com isso conseguiram melhorar a qualidade do seu serviço. A partir do momento que nós mostrarmos isso e mostrarmos, vamos dizer, a alegria de quem doou, eu acho que a gente vai conseguir uma corrente muito positiva para a população entender que esse é o momento de ajudar. E vocês vão ter alguma grande estratégia, alguma grande campanha para lançar o Ajuda Brasil, não sei, com talvez peça publicitária mesmo, em mídia impressa, televisão, alguma coisa nesse sentido? Nós estamos imaginando agora para o fim de julho, começo de agosto, uma grande campanha envolvendo TV, revistas, com uma série de personalidades, também envolvendo a própria internet, onde em uma vez só, já com casos, uma série de casos, a gente mostra, olha, isso está acontecendo, você pode fazer parte, só cabe a você, só depende de você, vamos que o momento é esse. E em poucos meses a gente tem uma coisa muito bonita para lembrar depois, né? Marcos, já houve muita crítica no Brasil ao termo assistencialismo, que ganhou até uma conotação um pouco pejorativa, para usar a frase feita que o nosso presidente já usou tantas vezes, que a questão não é dar o peixe e ensinar a pescar. Mas se o sujeito está morrendo de fome, não adianta querer ensinar a pescar, você tem que dar o peixe junto, porque afinal de contas ele não vai aprender a pescar, nem a ler, nem a escrever, nem a nada. Quer dizer, como é que você vê essa questão? É assistencialismo, não é? E se for assistencialismo, tudo bem, porque a gente vive numa sociedade que tem problemas emergenciais mesmo. Como é que você vê essa questão? Eu acho que tem os dois pontos. Eu acho que você tem emergência, tem fome zero. Fome não fome é resolver naquela hora, senão o paciente não dura, né? E, ao mesmo tempo, você precisa criar algo sustentável, né? Então, eu acho que o trabalho voluntário vai ser extremamente importante nessa questão de você criar uma plataforma que vá se sustentar por muito tempo, que vá ter frutos por muito tempo. Agora, infelizmente, o Brasil precisa de ajuda de curto prazo também. Então, precisa de médicos que estejam cuidando dos doentes, precisa de comida, precisa de agasalho. Então, ao mesmo tempo, assim, é tão grande o número de coisas que o Brasil precisa hoje, a gente não pode dizer que a gente não tem a pretensão de achar que a nossa iniciativa vai resolver o Brasil, obviamente não vai, só que a gente está dando um passo importante e mais do que isso, a gente está permitindo, possibilitando que muita gente dê esse passo. Se muita gente der um passo, eu acho que todo mundo vai andar muito em conjunto. Ô Marcos, com tanta violência, você acha que a gente está num momento, talvez, de reflexão em que a sociedade para se perguntar que país é esse? Talvez as empresas, as pessoas físicas começam a se mobilizar, talvez querer ajudar mais? Sem dúvida. O momento atual do Brasil é um momento complicado, violência, fome, e o ser humano tem essa capacidade inata de entender que ele faz parte de um todo e que alguma coisa está errada e que cabe a ele também ajudar. Acho que o momento, então, agora é esse. Acho que as pessoas estão incomodadas, querendo fazer alguma coisa, e a própria internet é esse canal de comunicação que não só você passa a saber o que está acontecendo, como também pode agora passar a interagir. Eu espero que as coisas melhorem, obviamente, não só no Brasil, no mundo inteiro, e espero que a gente possa fazer parte desse processo de mudança. Ok, para a gente terminar, então, o endereço, finalmente, do Ajuda Brasil, que é www.ajudabrasil.org. Ok, sem BR no final, www.ajudabrasil.org. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação aqui no Conta Corrente Especial. Muito obrigada a vocês também por terem acompanhado aqui a nossa conversa e até o próximo Conta Corrente Especial. Até lá! Site, mas eu te refaço a última pergunta. Você fala, vamos começar de novo? Não. Aí eu tenho que pegar minha filha na creche. Não vamos começar de novo, não. Aí foi direitinho, né? É isso aí.
.org, tá? Aquela pergunta, tá bom. Quando você... Vendo? Tá. Oi? Tá, então eu já vou começar na pergunta, tá? Ok. Tá, 3, 2, 1. Ô Marcos, com tanta violência, você acha que a gente está num momento, talvez, de reflexão em que a sociedade para se perguntar que país é esse? Talvez as empresas, as pessoas físicas começam a se mobilizar, talvez querer ajudar mais? Sem dúvida. O momento atual do Brasil é um momento complicado, a violência, a fome, e o ser humano tem essa capacidade inata de entender que ele faz parte de um todo e que alguma coisa está errada e que cabe a ele também ajudar. Acho que o momento então agora é esse, acho que as pessoas estão incomodadas, querendo fazer alguma coisa, e a própria internet é esse canal de comunicação que não só você passa a saber o que está acontecendo, como também pode agora passar a interagir. Eu espero que as coisas melhorem, obviamente, não só no Brasil, no mundo inteiro, e espero que a gente possa fazer parte desse processo de mudança. Ok, para a gente terminar, então, o endereço, finalmente, do Ajuda Brasil, que é www.ajudabrasil.org. Ok, sem BR no final, www.ajudabrasil.org. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação aqui no Conta Corrente Especial. Muito obrigada a vocês também por terem acompanhado aqui a nossa conversa e até o próximo Conta Corrente Especial. Até lá! A mídia promovendo cidadania, ajudando a garantir os direitos individuais e coletivos e os efeitos deste processo na vida econômica do país. Iniciativas de organizações não governamentais que, no longo prazo, podem resultar em facilitação no acesso a mercados, em redução da desigualdade social. Sobre esses temas, nós conversamos nesta edição do Conta Corrente Especial com o publicitário Jorge Maranhão, criador do site A Voz do Cidadão, e com o empresário Marcos Vetrais, que é fundador do IBEST, presidente do Ajuda Brasil, uma organização não governamental destinada a ajudar populações carentes com ações muito práticas. Obrigado por estarem com a gente nessa edição do Conta Corrente Especial. Acho que a primeira pergunta é necessariamente a seguinte: a mídia está fazendo um bom papel, fazendo o papel devido na ajuda, na formação da cidadania, Jorge? Tem estado crescentemente nos últimos anos, né? Com esse despertar dessa consciência de cidadania brasileira. Agora tem feito ainda muito menos do que o país, do que a nação precisa. É indiscutível a demanda que a opinião pública tem de conhecer todos os caminhos, as possibilidades, as alternativas de participação dela na tentativa de equação da questão brasileira, que eu insisto, a questão brasileira não é de política social nem de política econômica, isso é um resultante. A questão brasileira é de reforma do judiciário, de reforma política, do sistema de representação, de possibilidade dos setores da sociedade organizada participarem. Esse interesse a que você faz referência, me parece, vem crescendo nos últimos tempos proporcionalmente, exatamente ao clamor por essas reformas que você menciona também, não? Mas você veja bem, não é sempre, não é priorizado, né, pelas elites governantes brasileiras, independente de qualquer conotação partidária ou ideológica, a demanda pela essa cultura brasileira, que eu chamo a miséria brasileira, é a miséria cultural, não é a miséria social. A miséria social já é produto da miséria cultural, quer dizer, nós não temos efetivamente uma pauta de um novo contrato social brasileiro. Isso é o que me parece. A mídia está começando a perceber isso pela inquietação da sociedade, basicamente, Guto, pelo nível de violência com que está se rompendo qualquer contrato social, né? Marcos, o Ajuda Brasil é um pouco resultado também deste clamor? Eu diria que o Ajuda Brasil é uma iniciativa isolada, mas que visa tentar atender essa necessidade de várias ONGs que existem hoje, que precisam ter mais visibilidade para que possam fazer esse serviço social, e a população que não sabe que existem essas entidades e que poderia estar tendo uma participação ativa nesse processo. Então, o Ajuda Brasil é
esse ponto de ligação entre essas duas partes, e é mais uma ação que existe para tentar resolver esse problema. Mas voltando aqui à pergunta do Jorge, eu acho que o que existe nesse momento no Brasil hoje é um processo de aculturamento, de maturidade, tanto da audiência quanto das empresas de mídia. Até alguns anos atrás, falar sobre terceiro setor era talvez considerado chato pela audiência. Então, não existia uma prioridade dentro das empresas de mídia. Hoje já existe esse interesse porque o público começa a querer assistir isso. Ao mesmo tempo, você tem um problema econômico no Brasil hoje. As empresas de mídia têm sofrido muito, existe pouca publicidade e com isso você tem pouco espaço, principalmente em mídia impressa. E existe sempre aquela disputa para saber qual é a informação que vai ser passada e a priorização acaba sendo a informação básica. Então você não tem uma disponibilidade de espaço e você tem uma maturidade crescente. E aí acontece o que o Jorge falou. Tem pouco, mas está em crescimento. Então a tendência é que a gente veja cada vez mais a mídia exercendo um papel muito importante nesse processo social. Ou seja, a partir do que vocês estão me dizendo, me parece que é efetivamente o início de um processo. Você fala que as pessoas vão se tornando mais maduras para essa questão. O Jorge também levanta aí os aspectos das necessidades que as pessoas têm mostrado, que querem ver se concretizando. Então já estamos em pleno exercício, pelo menos aí. Estamos, mas ainda nós não temos consciência efetiva disso. Porque, veja bem, o tema da cidadania é um tema transverso. Ele atravessa tanto o lado da mídia de entretenimento quanto o lado de informação. Que você pode fazer programas ou campanhas de consciência de cidadania, tanto pelo lado da informação jornalística, né, da transmissão da informação, da notícia, como pela transmissão do entretenimento. Quer dizer, o que é cidadania? É cultura de cidadania, não é só educação. Educação, eu costumo dizer, educação é tudo, mas é mais do que tudo, é cultura de cidadania. Quer dizer, para te dar um exemplo, no momento onde a sociedade americana funda a democracia, lá para o início do século, é onde ela está mais nocauteada economicamente, com a depressão da década de 20. Né? É onde há o quê? Onde ela está mais em crise sob o ponto de vista da violência. É Al Capone, a máfia, etc. Né? É aí exatamente que a mídia americana tem um papel transcendental com a campanha do crime não compensa. A campanha do crime não compensa, que o bem triunfa, é uma campanha feita pela mídia, tanto na sua vertente de Hollywood, na sua vertente de entretenimento, quanto dos grandes jornais americanos. Esse entendimento quanto à questão da cidadania, não só limitada à questão social, da ajuda social, mas, sobretudo, da consciência de direito civil coletivo, da consciência de que nós temos que, como cidadãos, controlar a coisa pública, controlar os orçamentos públicos, controlar os mandatos. Quer dizer, não basta votar para ser cidadão. Ser eleitor não é ser cidadão. A voz do cidadão diz que ser eleitor é controlar os mandatos políticos. Isso, a mídia tem um papel fundamental, Guto. Agora, enorme para fazer. Ainda que concordando com você, a mídia tem que veicular essas informações todas. Agora, a conscientização vai se dar no nível individual. Esse processo todo só vai ter resultado à medida em que as pessoas se mobilizem de uma forma ou de outra. A mídia vai ser o veículo, mas a conscientização não há como tirar de cada um dos cidadãos. Isso é um processo, não concorda? Sim. Um processo que vai ter que se desenvolver ao longo do tempo. Hoje se discute, né? Existe um nível de consciência individual, mas existe uma consciência coletiva. Existe uma consciência difundida nos coletivos sociais, né? Isso já está provado que existe. Um dado momento, a população mobilizada pela mídia é capaz de se organizar e surpreender. Como na questão, por exemplo, da deposição do presidente Collor. A população rapidamente se mobilizou. Agora, a mídia teve um papel fundamental, como na questão do apagão. Né? Nunca, ninguém poderia imaginar que a população organizada, sob o comando da mídia, isso é o quê? Consciência individual? Acho que é consciência coletiva, né? Que faz com que todo mundo se sente constrangido a participar. Não é a questão assim, eu quero participar. É o seguinte, eu tenho que participar.